Sexta Caravana da Paz. Haja agora por um mundo de paz. Três conceitos intrinsecamente conectados: o da ação, o do agora, o da paz. E, como sempre, farei algumas reflexões de base. O primeiro é apontar para essa polaridade da responsabilidade e da reatividade. A responsabilidade, como o próprio termo indica, é habilidade em responder, que pressupõe consciência, enquanto reatividade é uma compulsividade que vem do passado, que vem do ego. O que nós conhecemos dominantemente é a reatividade egóica. E o que nós precisamos conquistar é o caminho evolutivo que a ela nos leva, é a responsabilidade, que sempre emerge do agora. Falar haja agora pressupõe a compreensão do que é o agora. O agora é o deserto fértil. Fernando Pessoa dizia que Deus é um grande intervalo. O agora é a pausa, é o silêncio interior. Para uma pessoa ser capaz de silêncio interior, pressupõe muito alto investimento. É a pausa que nos liberta. Se não há pausa entre os meus pensamentos, entre as minhas palavras, entre as minhas ações, eu estarei na reatividade. Não haverá sujeito que brota de uma liberdade. Se há uma pausa agora, eu sou livre. Eu posso ir para qualquer direção. Agora, a reatividade implica precisamente a ausência daquilo que o poeta Rilke chamava de o aberto. E para ele é a forma menos blasfematória para se falar de Deus. O aberto é o graal, é o cálice. E eu gosto de dizer que quando nossa mente se esvazia, a nossa taça transborda. Essa é a taça da inteligência feminina em nós, do coração e da intuição. Portanto, tanto a responsabilidade como o protagonismo do sujeito implica nessa conquista do espaço de uma vacuidade fértil, do silêncio interior. Tudo é sagrado, e o mais sagrado de tudo é o silêncio. A paz brota do silêncio, evoca o silêncio e retorna ao silêncio. Eu penso no padre Lancelotti, da Pastoral de Rua.
que encarna o que nós estamos indicando como tema dessa caravana. É alguém que vive a cristologia na ação. E a pergunta é: por que Lancelot é alvo de tanta crítica e de perseguição, inclusive de pessoas que falam em nome de Cristo? Isso demonstra que ser cristão, nesse sentido, não é nada fácil. Ser cristão é ser capaz de realizá-lo em algum grau dentro de nós. Isso implica nação responsável e congruente. Agora, qual é o obstáculo? Qual é o obstáculo para a responsabilidade, para habitar o instante, o agora, o kairos, que não se pode confundir com cronos? Para os antigos gregos, cronos é o tempo do relógio, do calendário. Kairos é o tempo do agora, que pode nos levar a uma paz sempre que tem início no interior, para então ser transpirada na ecologia social e na ecologia ambiental. E qual é o obstáculo? Ora, o obstáculo se chama normose, uma patologia da pequenez, da mediocridade, da estupidez. Eu concordo com o grande visionário Carl Gustav Jung e com Dietrich Bonhoeffer, que foi martirizado num campo de concentração por combater o nazismo. Ambos diziam que a estupidez é pior do que a maldade, já que a estupidez ela implica um desvio crônico de caráter. E é revestida de uma pseudo-racionalidade, de uma razão vazia e estéril. Ora, a normose é fazer pequeno o grande, de forma automática, reativa, sem responsabilidade. Enquanto saúde é se fazer grande o pequeno, com responsabilidade, com amorosidade e com empatia. Onde não há empatia, há estupidez e violência. E eu ainda quero falar de um conceito que eu venho desenvolvendo há alguns anos, o da imaturidade estrutural, que é uma dimensão da normose, da estupidez. Ora, quando o racionalismo científico e tecnicista brota no século XVII por bons motivos, houve todo o enaltecimento de uma racionalidade empírica instrumental. E foi estabelecido um princípio de antagonismo entre o objeto e o sujeito, entre a razão e o coração, entre a sensação e a intuição. E a alma, juntamente com a consciência,
de onde jorram os valores perenes de uma ética com coração, foram jogadas debaixo do tapete. E por isso, a irracionalidade estrutural que estamos vivendo nesse momento. É estrutural, posto que paradigmática. Por isso, nós propomos um novo paradigma holístico e uma abordagem transdisciplinar, que é a dialogicidade entre ciência, filosofia, arte e espiritualidade. Em função dessa imaturidade, é que nós nos encontramos na beira de um abismo. Basta dizer que pessoas que estão à frente de organizações transnacionais, à frente de países poderosos, vivem numa mentalidade pré-adolescente, com consequências tremendas que nós podemos constatar nesse instante, no palco internacional da nossa família humana. É nesse sentido que uma caravana da paz é aquela que vai na direção de resgatar o coração. E talvez a jornada mais árdua e mais imperativa. É a que nos leva da razão para o coração. Porque a razão só tem razão quando dentro dela palpita um coração que precisa orientar a razão instrumental, a tecnociência. É nesse sentido que a paz, que a inteireza em movimento, pode ser praticada responsavelmente, agora, para quem sabe, os conspiradores de uma nova idade da consciência possam reconstruir o projeto humano em marcha.